Você já sentiu aquele silêncio pesar na mesa de jantar? Mesmo depois de décadas ao lado da mesma pessoa, é uma sensação estranha, não é? Muitos casais que passaram uma vida juntos, construíram uma família, superaram desafios e celebraram incontáveis alegrias. Depois dos 70, encontram um sentimento inesperado e doloroso: ressentimento. Aquela pessoa que você amou tanto, com quem compartilhou tantos sonhos, pode começar a parecer um estranho, ou pior, alguém que você mal tolera. O carinho diminui, as conversas se tornam raras e, de repente, os anos dourados que deveriam ser de paz e companheirismo se transformam num campo minado de mágoas não ditas. É uma realidade dolorosa, quase um segredo que poucos ousam confessar. Porque quem esperaria que o amor de uma vida pudesse se transformar em algo tão amargo? Essa dor silenciosa é mais comum do que imaginamos. É a acumulação de pequenas frustrações, expectativas não cumpridas, e uma sensação de que talvez a sua história de amor não tenha o final de conto de fadas que sempre sonhou. Mas existe um segredo, um caminho para proteger essa união preciosa, para reacender a chama e para garantir que o seu relacionamento floresça verdadeiramente nos anos vindouros. Não se trata de grandes gestos, mas de pequenas mudanças, de uma nova perspectiva e de algumas conversas essenciais. Neste vídeo, vamos descobrir por que essa distância e ressentimento surgem depois dos 70 e, mais importante, como podemos reverter essa maré, explorando atitudes e conversas cruciais para que o amor e o respeito continuem a florescer. Assista até o final para algo que vai realmente te surpreender e transformar a sua visão sobre o amor maduro. Vamos começar a desvendar esse mistério e a proteger o nosso amor. Olhando para o primeiro ponto que muitas vezes gera um abismo entre casais na terceira idade, as expectativas não ditas e as mágoas acumuladas. Pense comigo, vocês viveram uma vida inteira lado a lado, durante décadas. Talvez um de vocês fosse o principal provedor, enquanto o outro cuidava da casa e dos filhos. Eram papéis bem definidos, quase um roteiro social para a vida a dois. Mas o tempo passa, os filhos crescem e saem de casa, e a reforma chega. De repente, esses papéis tradicionais que davam estrutura ao dia a dia se desfazem, e o que sobra é a convivência de duas pessoas que, de certa forma, precisam se reinventar. É nesse momento que velhas feridas, pequenas injustiças ou sacrifícios que nunca foram reconhecidos vêm à tona, transformando-se em ressentimento silencioso. Imaginem a Maria, que passou a vida cuidando da casa, cozinhando, lavando, e nunca ouviu um obrigado sequer do João, que ia trabalhar e voltava esperando tudo pronto. Agora, ambos reformados. O João está em casa o dia todo, e a Maria continua a fazer tudo. Mas a paciência dela já se esgotou. Ela sente que a vida dela foi de dedicação não apreciada. E ele, por sua vez, pode sentir que ela nunca o valorizou pelo esforço de sustentar a família. Nenhum dos dois comunicou plenamente o que sentia ou esperava. Essas emoções, como pequenas pedras atiradas num poço, foram se acumulando, criando um muro invisível entre eles. A chave aqui é o reconhecimento. Muitos casais, especialmente da nossa geração, foram ensinados a não reclamar, a engolir sapos, a manter a paz. Mas a paz superficial é um terreno fértil para o ressentimento. A primeira atitude para proteger o seu relacionamento é criar um espaço seguro para trazer à luz essas expectativas não ditas e essas mágoas antigas. Isso não significa reviver brigas passadas, mas sim validar os sentimentos um do outro. Pode ser tão simples quanto sentar e dizer: "Sabes, meu amor, ao longo dos anos, senti que o meu trabalho em casa nem sempre foi visto como importante, e isso me deixou um pouco triste.
Ou, eu sei que trabalhei muito para nos dar uma boa vida. E às vezes senti que esse esforço não era reconhecido. É um começo. A reação inicial pode ser de defesa, mas a persistência com carinho e a disposição para ouvir sem julgar podem abrir portas. Uma dica prática é marcar um encontro semanal, nem que seja por meia hora, onde cada um tem a oportunidade de expressar algo que o incomoda ou algo pelo qual se sente grato, sem interrupções. É como fazer uma pequena auditoria do relacionamento. Limpar as gavetas que acumularam pó emocional ao longo dos anos. Vocês podem se surpreender com o que descobrem. Talvez o seu cônjuge nem imaginasse o impacto de certas ações ou palavras. A verdade é que a comunicação, mesmo depois de décadas, continua sendo a espinha dorsal de qualquer relação saudável. Passamos agora para um segundo ponto crucial: a perda de identidade individual e a dificuldade em se adaptar às novas fases da vida. Pensem na reforma. Por exemplo, para muitos homens, o trabalho não era apenas um sustento, mas uma grande parte da sua identidade, do seu propósito. Para muitas mulheres, a maternidade e a casa preenchiam um vazio. Quando essas fases terminam, quando esta agenda se esvazia e o propósito externo desaparece, pode surgir um sentimento de vazio, de inutilidade e, muitas vezes, essa frustração é projetada no parceiro. O marido reformado, sem a rotina do trabalho, pode ficar irritadiço, exigente ou se sentir sem rumo. A esposa, com os filhos adultos, pode se sentir negligenciada ou com um propósito perdido. O que antes eram duas árvores crescendo lado a lado, com raízes individuais, agora estão tão emaranhadas que uma não sabe mais onde termina a outra. A Joana, por exemplo, sempre foi uma mãe dedicada. A vida dela girava em torno dos filhos. Agora, com todos casados e com as suas próprias famílias, ela sente um vazio enorme. O Manuel, o marido, esperava que com a reforma eles passassem mais tempo juntos, fazendo coisas de casal. Mas a Joana está deprimida, sem vontade de fazer nada. E o Manuel ressente-se da apatia dela, sem entender a profundidade da crise de identidade que ela está a viver. Ele sente-se rejeitado, e ela sente-se incompreendida. Para proteger o relacionamento aqui, é vital que cada um se lembre de que, antes de serem um casal, vocês são indivíduos, e esses indivíduos continuam a crescer, a mudar e a precisar de espaço para florescer. Incentivem um ao outro a descobrir novas paixões, novos passatempos, novas amizades. Não é egoísmo, é nutrição da alma. O Manuel pode encorajar a Joana a retomar um antigo hobby, como a pintura, ou a juntar-se a um grupo de voluntariado. E a Joana pode apoiar o Manuel a aprender a tocar um instrumento ou a dedicar-se mais à jardinagem. Criar esses espaços de crescimento individual não os afasta. Pelo contrário, enriquece a vida a dois, quando cada um se sente completo e realizado como indivíduo. Ele traz essa plenitude para o relacionamento. É como um copo transbordando quando você está feliz consigo mesmo. Tem mais amor, paciência e energia para dar ao seu parceiro. Não permitam que a vossa identidade se dissolva completamente na identidade do casal. Continuem a cultivar a pessoa única que vocês são. E celebrem essa individualidade um no outro. Reconhecer que ambos estão a atravessar uma fase de transição e que precisam de apoio para encontrar novos propósitos é um ato de amor profundo. Isso evita que as frustrações pessoais se transformem em ressentimento dirigido ao parceiro. Agora que entendemos a importância de olhar para as expectativas não ditas e para as mudanças individuais, vamos avançar para outros pilares fundamentais que mantêm um relacionamento forte e vibrante mesmo depois de tantos anos. Agora que entendemos a importância de olhar para o passado
e para as mudanças individuais que surgem com a idade. Vamos avançar para outros pilares fundamentais que mantêm um relacionamento forte e vibrante, mesmo depois de tantos anos. O terceiro hábito. E este é um dos mais insidiosos. É a perda de um propósito partilhado e a desconexão que surge. Pensem bem, por décadas. A vida de vocês girava em torno de objetivos comuns: criar os filhos, pagar a casa, garantir o futuro. Havia sempre algo a ser planeado, discutido, conquistado juntos. Mas, quando os filhos partem, a reforma chega e as grandes batalhas da vida parecem ter sido vencidas. Muitos casais olham um para o outro e percebem que não tem mais muito o que dizer. As conversas se resumem a temas superficiais, sobre a meteorologia ou as notícias do dia. O silêncio, antes confortável, agora parece pesado, e o tédio se instala. É nesse vácuo que o ressentimento pode facilmente florescer, pois a falta de conexão faz com que cada um se sinta sozinho. Mesmo estando acompanhado, imaginem o Antônio e a Fátima. Eles construíram um império familiar. Trabalharam incansavelmente lado a lado. Agora, aos 75 anos, o negócio foi passado para os filhos. Eles têm todo o tempo do mundo. Mas o que fazem? Ele vê televisão e ela tricota as suas vidas, antes entrelaçadas por objetivos e decisões partilhadas. Agora correm em paralelos que raramente se tocam. A Fátima sente falta das conversas estratégicas sobre o negócio, dos desafios que os uniam. O Antônio sente que ela se fechou, que não há mais o mesmo brilho nos olhos dela quando ele fala. Nenhum dos dois percebe que o que falta é um novo propósito comum, uma nova aventura para embarcarem juntos. A chave para combater essa desconexão é a recriação ativa de experiências partilhadas. Não se trata de reviver o passado, mas de construir um novo futuro juntos. Isso pode ser tão simples quanto planear uma viagem de fim de semana para uma aldeia vizinha que nunca visitaram, começar um curso de culinária juntos, ou até mesmo dedicar-se a um projeto de voluntariado na comunidade. Que tal aprenderem a dançar um ritmo novo, ou dedicarem-se a um jardim juntos? A ideia é encontrar algo que ambos gostem, algo que os tire da rotina e que lhes dê um novo motivo para interagir, para rir, para aprender e para crescer juntos. Lembrem-se dos primeiros anos de namoro, quando cada nova experiência era uma descoberta. Reacendam essa chama da curiosidade mútua. Perguntem um ao outro: o que é que gostarias de fazer agora que temos mais tempo? Que sonho antigo poderíamos realizar juntos? Não deixem que a inércia dos anos apague o desejo de partilhar e de explorar o mundo um com o outro. Criar novas memórias juntos é um bálsamo poderoso contra o ressentimento e uma forma de reafirmar a vossa parceria. Passando para o quarto ponto. E este é de extrema delicadeza, mas fundamental à erosão da intimidade e do afeto. Com a idade, a forma como expressamos e experimentamos a intimidade pode mudar. Problemas de saúde, medicamentos, ou simplesmente o peso dos anos podem afetar a vida sexual de um casal. Mas a intimidade não se resume apenas ao sexo. A intimidade é a conexão profunda. O toque, o abraço, o beijo na testa, o olhar de carinho, a mão que segura a outra ao andar na rua. Muitos casais, ao longo dos anos, perdem essa conexão física e emocional mais terna, transformando o relacionamento numa parceria mais funcional do que romântica. Quando o afeto desaparece, um ou ambos os parceiros podem sentir-se indesejados, desvalorizados, ou simplesmente esquecidos como seres de desejo e carinho. Esse vazio é um campo fértil para o ressentimento. A Sofia e o Ricardo estão casados há 50 anos. A vida sexual deles mudou bastante, e eles pararam de se tocar com a mesma frequência.
A Sofia sente falta de um abraço apertado do Ricardo sem motivo, de um beijo demorado que não seja de despedida. O Ricardo, por sua vez, acha que a Sofia não tem mais interesse nele, e ambos se afastam, sentindo uma mágoa crescente. Ele pensa que ela o rejeita, e ela sente que ele não a deseja mais, criando um ciclo de silêncio e distância. A solução aqui não é forçar algo que já não é natural, mas sim redefinir e revitalizar a intimidade. O toque é uma linguagem universal do amor. Voltem a dar as mãos ao caminhar. Abracem-se mais demoradamente ao acordar e ao deitar. Façam uma massagem suave nos ombros um do outro enquanto assistem televisão. Usem as palavras de afeto: gosto muito de ti. És importante para mim. Sinto a tua falta. A intimidade emocional pode ser ainda mais profunda na terceira idade, com a bagagem de uma vida juntos. Conversem sobre os vossos medos, as vossas esperanças, as vossas memórias mais preciosas. Criem um espaço onde ambos se sintam seguros para serem vulneráveis. A intimidade é sobre sentir-se visto, ouvido e amado. E isso é algo que nunca envelhece. É a base da conexão que impede o ressentimento de se instalar. Porque quando vocês se sentem próximos, é mais difícil sentir mágoa. Lembrem-se que o carinho e a ternura são combustíveis essenciais para qualquer amor. Independentemente da idade, finalmente, chegamos ao quinto ponto, um dos mais silenciosos, mas igualmente destrutivos para qualquer relacionamento duradouro, a falta de apreciação e gratidão. Depois de décadas a viver lado a lado, é incrivelmente fácil começar a dar o parceiro como garantido. As pequenas coisas que antes nos encantavam ou que nos faziam sentir amados e valorizados tornam-se parte da rotina, do cenário. O café da manhã preparado todas as manhãs, a louça sempre arrumada, a conta da luz paga a tempo, a forma como o outro nos ouve pacientemente. Tudo isso pode passar despercebido. Quando essa apreciação mútua se esgota, quando a gratidão desaparece, surge um vazio onde um ou ambos os parceiros se sentem invisíveis, não reconhecidos e, consequentemente, ressentidos. Pensem na D. Hermínia, que durante 40 anos garantiu que a casa estivesse sempre impecável, que as refeições fossem nutritivas e que o Sr. Joaquim tivesse a camisa engomada para o trabalho. Agora, ambos reformados. O Sr. Joaquim mal nota o esforço contínuo dela. Ele assume que a casa simplesmente funciona. A D. Hermínia, por sua vez, nunca foi de pedir elogios, mas sente um peso no peito. Ela pensa: será que ele não vê o que eu faço? Será que ele não se importa, o Sr. Joaquim, por sua vez? Talvez se esforce em outras áreas, como cuidar do jardim ou consertar algo em casa. E também não recebe o reconhecimento que gostaria. Esse silêncio na gratidão cria uma barreira que impede o amor de fluir livremente. Cada um se sente como se estivesse a remar sozinho, sem o apoio e o reconhecimento do outro. A solução para este ponto é uma prática consciente e diária à expressão de gratidão. Não esperem por grandes feitos para agradecer. Comecem com as pequenas coisas. Façam um esforço deliberado para verbalizar o seu apreço pelo seu parceiro. Obrigado por teres feito o almoço hoje. Estava delicioso. Adorei a forma como me ouviste falar sobre o meu dia. Senti-me realmente compreendido. Valorizo muito o teu cuidado com o nosso jardim. Está tão bonito. Um simples eu aprecio-te pode fazer maravilhas. É como regar uma planta se você não regar. Ela murcha. O amor e a apreciação são assim. Além de expressar a gratidão, pratiquem o olhar atento. Olhem para o vosso parceiro com os olhos de alguém que o vê pela primeira vez ou que se recorda do porquê se apaixonaram. Lembrem-se das qualidades que os atraíram.
dos gestos de carinho que ele ou ela sempre teve. Façam uma lista mental, ou até mesmo escrevam, de todas as coisas que vocês apreciam no vosso cônjuge, quando nos focamos no positivo. O negativo tende a diminuir. A gratidão é um antídoto poderoso contra o ressentimento. Ela reconecta-nos com a beleza do nosso relacionamento e com o valor inestimável da pessoa que escolhemos para partilhar a nossa vida. É uma escolha diária, um ato de amor que nutre não só o parceiro, mas também a própria alma. Não subestimem o poder de um obrigado sincero ou de um elogio inesperado. Essas pequenas sementes de apreço podem fazer florescer um jardim de amor renovado. Mesmo depois de tantos invernos, vimos que para o amor florescer verdadeiramente depois dos 70, precisamos olhar para dentro de nós mesmos e para o outro com uma nova perspectiva. É sobre desenterrar as expectativas silenciosas e as mágoas não ditas que se acumularam ao longo dos anos. Para que possam ser finalmente compreendidas e curadas, é sobre apoiar a redescoberta da identidade individual um do outro, reconhecendo que somos seres em constante evolução e que cada um precisa de espaço para florescer. Aprendemos que é vital criar novos propósitos e aventuras partilhadas, para que a vida a dois continue a ser uma jornada emocionante e não um simples hábito. Também é fundamental manter a chama da intimidade acesa, não apenas na sua forma física, mas na ternura, no carinho e na vulnerabilidade emocional que nos conecta profundamente. E, acima de tudo, nunca parar de apreciar a presença um do outro, de expressar gratidão pelas pequenas e grandes coisas, lembrando-nos que o reconhecimento é um bálsamo para a alma e um escudo contra o ressentimento. Lembrem-se, meus amigos, o amor é um jardim que precisa ser regado todos os dias, e depois dos 70, com a sabedoria e a experiência de uma vida, temos as ferramentas mais poderosas para que esse jardim seja o mais belo de todos. Não é tarde para mudar, para conversar, para reacender. Pequenas mudanças nas nossas atitudes e na forma como nos comunicamos podem fazer uma diferença monumental, transformando o silêncio pesado em conversas cheias de significado, e a distância em uma proximidade ainda maior. Os anos dourados podem, e devem, ser os mais preciosos de todos, repletos de companheirismo, respeito e um amor que se aprofunda com o tempo. Se este vídeo tocou o seu coração, se ele lhe deu uma nova esperança ou uma ideia para nutrir o seu relacionamento, por favor, deixe um gostei e subscreva o canal. A sua participação é muito importante para nós. Quais são as suas experiências? O que vocês fazem para manter o amor vivo e para superar os desafios da vida a dois depois de tantos anos? Partilhem os vossos pensamentos e as vossas histórias nos comentários abaixo. A vossa sabedoria pode inspirar muitos outros. Obrigado por terem estado comigo nesta jornada. Continuem a amar, a cuidar e a florescer. A vida a dois depois dos 70 pode ser a mais rica e significativa de todas. Basta querer regar esse jardim com carinho e dedicação. Vivem a vossa melhor vida em todas as idades, com o coração aberto e o amor sempre a guiar-vos